Salve, Fortano, olha só, trabalhando aí com esse universo desesperador que é o universo de malwares, nós temos ainda mais pragas que podem causar problemas no seu computador. Justamente, vamos entender e conhecer mais algumas dessas. Falando aí agora daquelas que têm uma história muito maior, conjunto de questões de provas muito mais frequente, que são aí os malwares mais tradicionalistas da coisa. Começando aí a falar justamente dos programas espiões, ou seja, dos spywares. O que é um spyware? Spyware justamente é isso, né? Vem de spyware, né? Então, software espião. Esse software espião, cuidado, a maldade de questão de prova que já veio. Ele tem por interesse roubar dados do usuário e pegar esses dados do usuário e enviar para outras pessoas, para terceiros. Então é isso que ele vai fazer, vai pegar os seus dados que você apresentou como usuário ali. Porque já veio uma questãozinha de prova que disse assim, olha, a intenção do spyware é roubar dados de empresa. Não, pode ser que ele consiga dados da empresa, mas a intenção dele é roubar dados do usuário. Você tem aí situações onde você tem um alvo específico, mas a ferramenta de spyware é para roubar dados de usuário. Então cuidado com isso. E ele tem uma característica, ele não fica o tempo inteiro capturando as informações. Normalmente ele é constituído sobre alguma forma de gatilho. O que é esse gatilho? Ah, na hora que o usuário abrir determinado programa, aí eu começo a capturar o que ele vai digitar. Na hora que o usuário acessar determinado site, aí eu começo a capturar o que o usuário vai fazer nesse site. Então ele não vai ficar 100% do tempo capturando o que você faz, embora possa fazer também. Então você tem uma situaçãozinha disso. Bom, vamos lá. Você tem alguns tipos de spyware que você vai ter aí que encontrar na sua prova, vai conhecer justamente de um cenário geral. Você tem o adware. O adware talvez seja o mais interessante e particular aqui nesse cenário pelo seguinte. O adware vem de Advertising Software, ou seja, um software que traga propaganda no seu conteúdo. E na sua definição, só pela ideia dele, se você falar assim, Advertising Software, um software que apresenta propaganda, isso quer dizer que ele é malware? Não. No universo prático. No universo conceitual, sim. Falou que é um software que apresenta propaganda. Falou que é adware, é malware, por definição. Por que razão? Se você pegar aí, é muito comum no universo Android, você ir lá baixar aplicativos gratuitamente na loja do Google, né? Lá no Play Store. E aí você vai instalar o aplicativo e esse aplicativo ele não vai te cobrar, porque é gratuito, mas ele vai exibir propaganda. Então, por definição, ele é um adware. Sim, ele é um adware. É um software que não te cobra, mas ele ganha alguma coisa, porque ele não fez todo aquele trabalho à toa, de graça. Ele vai estar ganhando ao exibir aquela propaganda para você. É o conceito, basicamente, de quase todo o serviço de internet hoje. Ok, ele vai ganhar nisso. Mas por que os adwares, por definição, são malwares? Porque a maioria deles acaba por fazer algo que não deveria, que é receber aí para capturar, monitorar o usuário, roubar dados do usuário e fazer direcionamento de propaganda. Agora, um cuidado. Vamos entender como é que o Google funciona. Google, Facebook da vida, né, como empresa de modo geral, eles fazem muito isso. Você quando está navegando na internet, lá, está usando o Google, alguma coisa, ele está monitorando do que você está fazendo. Qual que é a diferença do que o Google faz para a ideia desses softwares que capturam esses dados? É como ele usa os dados. O Google, ele sabe tudo que você faz ali. Se você está com o Google aberto, Facebook também, você tem lá os aplicativos do Facebook instalados no seu celular, ele está monitorando o que você faz. Até o que você fala perto do celular, ele grava. O detalhe é que eles guardam essas informações para ele. Mas eu não quero que ele grave. Então para de usar o serviço, desinstala o aplicativo. Mas eu quero usar. Então você tem que fazer isso. É a condição do contrato dele, não adianta querer bater de frente com isso. É simplesmente, você quer usar o negócio de graça, não quer nada, então você tem que fazer isso. O YouTube, você quer usar o YouTube sem propaganda? Você pode usar, só pagar. Então ele tem ainda a opção de você fazer isso sem que ele faça a ideia de exibir propaganda, mas não quer dizer que ele vai deixar de monitorar você. Então eles fazem isso. A diferença é que quando ele exibe propaganda, é ele mesmo quem está exibindo a propaganda. Ele não está pegando os seus dados e deixando outras pessoas verem os seus dados. Então quando você acessa um site, você vai ver que tem uns campos de propaganda no site. Esses campos, na verdade, são do Google, são do Facebook. É dele aquele espaço, é ele que está colocando aquele conteúdo, não é o site. O site que você está acessando sabe que é você que está acessando o site. Mas ele mesmo não sabe qual é a propaganda que está sendo exibida naquele momento para você. Quem sabe é o Google, o Facebook. E o Facebook, ele sabe que está mostrando para você. Mas o site cuja propaganda está sendo exibida, o produto, a empresa que tem a sua propaganda sendo apresentada para você, que o Facebook, o Google estão mostrando para você, elas não sabem que foi para você exatamente
que o Google mostrou. Ela sabe que o Google exibiu para alguém aquilo ali. Mas na hora que você clicar na propaganda, que você acessar aquela propaganda, aí você vai estar visando o site que está sendo divulgado ali naquela propaganda, o produto que está sendo divulgado, que é do seu interesse, quem é você que a partir daquele acesso está acessando aquele produto. Aí é outra história, aí você já fez a identificação. Isso é legal, isso pode. Agora o que acontece com o adware historicamente e que fez com que ele se tornasse um spyware, de modo, por definição, um malware? É porque ele gravava os dados do usuário e pegava o que ele conseguisse coletar de informações e punha esses dados na internet. Ele mostrava, tá aqui, ó. Aqui o CPF, tá aqui o RG, tudo que eu consegui coletar desse usuário, tá aqui. Quem quer comprar? Ah, eu tenho aqui dados de tantos usuários. Então ele vendia essas informações. Então isso fez ele se tornar um carinha desse jeito. Aí você vai falar, peraí. Então eu posso dizer que existe adware, mas que ele não seja um malware? Sim, você pode pegar desde lá da época do MSN, foi um dos primeiros que fazia isso, que colocava lá na barra de contatos lá para você, tinha uma propaganda que você não conseguia tirar, mas você usava de graça o MSN. Há os programas hoje que você tem aí nas lojas de aplicativo celular, em que você instala ele gratuitamente e ainda tem a propaganda lá exibida. Pode ser que ele esteja gravando dados? Sim, tanto que de vez em quando você tem que dar uma olhada, ver se você não tem um aplicativo que é malicioso ali e que você não sabe. E aí, volta e meia são apresentadas essas listas de aplicativos, de certa forma, corruptos, podemos dizer. Mas a ideia é, existem softwares legais, bacanas, e que se mantêm através dessa propaganda, de forma lícita, sim. Então, de um modo geral, não só para esse cara, mas para o universo de spywares, antes de falar dos demais, eu posso dizer que sim, um spyware pode ser usado de forma lícita, mas ele, na sua concepção, é ilícito. Mas quando que eu vou usá-lo de forma lícita, legal? Quando, por exemplo, você queira monitorar seu filho, enquanto ele for menor de idade. A partir do momento que ele se torna maior de idade, já não pode, porque daí já é invasão de privacidade. Monitorar marido e mulher não pode, não. Simplesmente é proibido também. E é a questão legal mesmo falando. Mas uma empresa querendo monitorar os funcionários, instalar um programa espião nos computadores da empresa para ver se os funcionários estão trabalhando ou navegando na internet, acessando a aula do concurso, estudando, por exemplo, ao invés de trabalhar, ela pode? Pode. Empresa privada tem toda a liberdade de fazer isso, porque ela está oferecendo o equipamento dela, está usando os recursos dela ali, você basicamente está oferecendo serviço. Agora, cuidado com o governo também, porque a partir do momento que você vira o servidor público, lembre-se que você, como servidor, você é uma estrutura do governo, você é parte do governo naquele momento, você tem fé pública e tudo mais, do outro lado é você. Então, aquela história que você sempre estuda lá em direito administrativo, falando assim, se você pegar a viatura da APF, da PRF, do DPEM, o que você pega lá? Pegou a viatura para ir no mercado, para ir lá levar o filho para a escola, para poder pegar a viatura ali, que não esteja acautelada, não seja aquela para uso de plantão e tudo mais, que não tem o que fazer daí, mas que você pegou ali, cheguei no expediente, bati o cartão, fui lá, peguei a viatura para fazer a ronda, aí falei, vou lá pegar da minha esposa em casa e dar uma carona para ela até o trabalho dela. Fudeu, né? Você já sabe, dá um padezinho. A mesma coisa, se você chegar lá no trabalho, abrir o computador, abrir o Facebook, no computador do trabalho, usando a internet do trabalho. Também é o uso de recurso público. Você está usando, além do seu tempo, que você é uma estrutura ali, você está usando a rede da empresa, o computador da empresa. E não adianta você falar assim, eu estou usando o meu celular. Você está usando a internet do órgão? Mas eu estou usando o celular com a minha internet. Pois é, mas era atribuição do seu serviço? Era você trabalhando efetivamente? Você estava dedicado ao seu trabalho? Não, era o momento dos descanso ali, que você foi lá ao banheiro, aproveitou, tal, uma rapidinha olhadinha no Instagram. Então, isso tudo é importante. A empresa ela pode estar monitorando, sim. Então, por mais que você não esteja usando um dispositivo da empresa, em que ela poderia estar monitorando aquele dispositivo, ela monitora a rede. E ela pode monitorar a rede, sim. Só que ela tem que deixar claro que ela faz isso, principalmente se for empresa privada. Tem que falar para os seus funcionários que ela está monitorando isso. Então, muito cuidado com isso, porque a partir do momento que ela faz esse tipo de tarefa, ela se torna responsável por... Já teve casos aí de colegas que simplesmente tiveram o trabalho, né, foram contratados para implementar a rede de uma empresa, fazer todo o processo de segurança em que ele monitorava toda a rede da empresa e nesse processo ele identificou um pedófilo dentro da empresa. Sim, uma pessoa que enviava e recebia conteúdo pornografia infantil na internet. E aí a empresa se torna obrigada a denunciar o indivíduo uma vez que ela passe a fazer isso. Então por isso que tem aí um ponto muito tênue nesse processo. Então,
a ferramenta, o spyware, ele originalmente, oficialmente é malware. Pode ser usado de forma lícita? Pode, mas é um pode. Via de regra ele é malware, beleza? E aí você tem a sua outra variação, que é o keylogger. Então o adware é mais por definição e o keylogger é mais a origem mesmo do spyware. Por quê? Keylogger vem de keyboard, e aí também tem a palavra-chave que pode ser pensada, né? Que é a ideia de capturar as chaves, senhas, e log. Log vem de registro de ações. Então o que seria um keylogger? Seria um malware que faz o registro de ações do teclado. Ou em outras palavras, um malware que captura aquilo que você digita, tudo que você está digitando. Claro que em determinado programa, então ele captura o que você digita. Você vai perceber que ao longo do tempo, várias ferramentas foram acrescentadas em termos de segurança. Por exemplo, você vai acessar o Internet Banking, para proteger o usuário contra isso aqui, foi lá apresentado para você o teclado virtual. Aí o teclado virtual faz o quê? Você não consegue usar o teclado físico do computador porque você tem que clicar na senha. Legal. Só que aí, assim como a invasão tá ali, a forma de ataque, o malware, você teve uma ferramenta de segurança que foi criada para proteger contra esse tipo de situação. Aí alguém fala, como é que eu vou burlar essa ferramenta de proteção, que é o usuário clicar na senha? Já sei, vamos agora tirar fotinhos da tela. E aí vem o Screen Logger, que é o malware que captura fotos da tela do computador. Pode dizer lá, foto avançada da tela do computador. Porque ele não precisa tirar foto da tela inteira, ele precisa tirar foto de onde você clicou só. Então precisa ser só uma areazinha ali, ó, só pegando suficientemente o espaço onde que o usuário clicou, para saber onde você clicou. Como tem a sequência de cliques que você realizou, eu sei exatamente onde você está e o que você informou para aquele site. Ah, legal. Então, putz, agora, o que eu faço? Quer ver uma ferramenta que você tem ali dentro do seu sistema operacional, dentro do Windows, que você pode entender mais ou menos como é que funciona a estrutura do spyware de modo geral? Que na verdade é essa aí que eu vou dar como exemplo, é uma ferramenta do Windows, é usada para dar manutenção, ajudar no suporte, e ela faz uma mescla do keylogger com o screenlogger. Você tem isso também. Então você tem ali no Windows, você está usando o Windows 7, o Windows 10, o Windows 8, procure ali, aperta o menu iniciar e digita ali, gravador de passos. Aí você abre esse aplicativo, inicia a gravação e usa o computador ali por uns 2 minutinhos, encerra a gravação. É isso que um spyware faz. Você vai ver que ele vai gerar um relatório, esse aplicativo que eu estou falando, e ele vai, nesse relatório, mostrar as telas do computador onde você clicou, destacando os campos que foram clicados, o que foi inserido de informação naquele site, no que você acessou. E a ideia básica de um spyware é isso. Lembra que um malware é um programa como outro qualquer. A diferença é a intenção maliciosa por trás dele. Então a intenção maliciosa aqui é enviar para terceiros esses dados. E aí você tem as ferramentas, as maneiras como isso pode ser realizado. Então muito cuidado com o spyware e cuidado como é que você vai usar essa ferramenta aí dentro do Windows, tá? Fica esperto. Agora, outro malware que é talvez o mais popular do universo de malwares é o vírus. O que acontece? Quando você fala vírus, o nome vírus se pegou, né, por conta da imprensa, da mídia que divulgou muito ele aí, mas as suas características como malware específico são muito relevantes. Como? O vírus é um malware que infecta outros arquivos. Cuidado! Todo malware infecta o computador, inclusive o vírus. A diferença é que o vírus, além de infectar o seu computador, ele vai entrar em um arquivo pré-existente. Ou seja, tem aqui um documento bonitinho e o vírus vai colocar o código dele ali no meio do documento comum que você tem. Tipo, pegar um arquivo do Word, ele vai colocar o código dele lá dentro. Legal. E isso faz com que ele precise ser executado para que ele entre em funcionamento. Então pensa assim, você recebe um arquivo por e-mail. Ao receber um arquivo no e-mail, lá anexo no e-mail, se você baixar o arquivo no teu computador, não tem problema nenhum. Esse arquivo pode ter um vírus dentro dele que não vai acontecer nada. Por quê? Isso aí é característica, é como você resolver questão de prova, tá? Prática é outra história. Mas na regra geral você baixou um arquivo, ele tem vírus, você pode ter baixado, ele não vai estar infectando o teu computador. Mas na hora que você executar aquele arquivo que estava contaminado, e a ideia de infectar outro arquivo, contaminar outro arquivo, você executou o arquivo que estava contaminado com o vírus, na hora que você executou, o que vai acontecer? Ele vai instalar no teu computador, ele vai infectar outros arquivos do seu computador. O vírus, ele naturalmente, ele se espalha por consequência, tá? Ele não foi projetado para se espalhar, mas ele é consequente da sua maneira de agir. Porque na hora que ele entra no teu computador, ele entra em outros arquivos que estão dentro do seu computador. E você, como usuário, acaba mandando esses arquivos para outras pessoas. Ou seja, você mandou um arquivo que estava infectado para outros e a pessoa vai executar o arquivo porque você enviou e ela vai achar que ela precisava e aí ela também vai ser contaminada. Então o vírus se espalha? Sim, mas ele foi projetado para ficar insanamente procurando isso? Não, ele se espalha.
mas é consequente do modus operandi dele. E ele causa danos de modo geral. Claro que você tem aqueles vírus que ficam quietinho na moita, esperando o momento certo de agir e aí causar algum problema. Pode ser que ele trabalhe na moita constantemente para poder monitorar o que você faz. Então o vírus assim é o mais genérico. As ações que ele pode fazer dependem muito do cenário. Você pode ter um vírus que é do tipo ransomware, que vai ficar sequestrando seus arquivos. Então você tem aí a variação de acordo com o que ele faz. Tanto que a gente vai falar de alguns específicos aí, que são recorrentes em prova. Mas antes, entenda justamente uma outra expressão que é comum de ser apresentada no universo de provas de concurso, que é falar de assinatura dos vírus. Então o que é assinatura? A assinatura do vírus é a identidade dele. É você olhar para um arquivo, olhar para o seu computador e no meio daquela coisa você fala, opa, te conheço. Ou seja, a assinatura do vírus é como se você fosse pensar assim, olha, eu tenho um retrato do vírus, eu tenho a cara dele ali, ó, tenho esse carinha ali. Opa, vi você, estou te enxergando. É essa a ideia. É você pensar assim, tem uma forma de procurar o cara. Pensa na polícia. Você não tem lá quadro de procurados. Pensa assim, esses aqui são os caras procurados. Você tem a foto do infeliz. Às vezes tem uma foto meio antiguinha, né? Pois é, isso dificulta a busca. Mas tá lá, são os caras procurados. Quando você tem aí informações, você olha alguém na rua, opa, aquele cara está sendo procurado. E aí você consegue capturar mais fácil, porque você vê quem é diretamente. Agora, se você não tem foto, você se baseia no modus operandi. Você fala assim, olha, tem um programa que normalmente altera isso, isso e isso nessa sequência, nesse conjunto de pastas e arquivos do computador. Aí você olha para aquele cara e fala, opa, alguém está fazendo isso aqui dentro. Vou lá, pego esse programa e falo, ó, seguinte, vamos lá para o processo de identificação, vamos rastrear e ver o que você está fazendo efetivamente. É a ideia de como as ferramentas de proteção vão agir. Ela vai tentar olhar para isso aqui, primeiramente, mas não pode se basear apenas nisso. E aí, quando você está falando dessas ferramentas, o estranho é justamente nisso. Às vezes você vai ver questões falando assim, olha, dentre as recomendações de segurança para proteger o usuário, é ele manter atualizadas as assinaturas de vírus. Não é que você vai atualizar o vírus, mas é atualizar o teu quadro de procurados, ter foto mais novinha dos mais procurados, de quem realmente é procurado. É isso que você vai estar fazendo quando você fala da assinatura do vírus. Ou seja, é um mecanismo usado para identificar a sua estrutura, o seu código de fato dentro aí de outros arquivos, no caso do vírus, e na verdade a assinatura de vírus é o termo mais comum, mas você pode ver em provas falando em assinatura de malware de modo geral, não só do vírus. Então cuidado com isso aí. Quais são os tipos principais de vírus que você pode encontrar na sua prova? Você tem aí o vírus de script. O que é um vírus de script? O vírus de script é um vírus que é baseado na linguagem de script, ou seja, uma linguagem como a linguagem Bash Script dentro do Linux, também pode ter lá vírus usando isso. Você tem linguagens de script em vários cenários. A ideia de script é uma linguagem interpretada, que simplesmente interpreta e executa o que ela é para fazer. Então ela não foi previamente compilada. Ok, então tem um cara que se destaca nesse universo. Na verdade, vou colocar dois aqui, né? Você tem aí a linguagem VBScript, também escrita como VBA, acredite, só isso aqui já era uma questão de prova na PF de 2018, então fique esperto. VBScript se escreve VBA, na prova veio escrito VBO e era o único erro da questão. Então VBScript é o Visual Basic Script, ou simplesmente o VBScript. Tá? Então pode aparecer lá escrito Visual Basic, sim, Visual Basic Script. É justamente a forma de programação, script, que pode ser usada dentro do Microsoft Office. O LibreOffice também reconhece o VBScript. Ou seja, é uma codificação para colocar mais recursos que permite que o usuário faça mais coisas dentro do Office que normalmente ele não faria. Ele é muito usado em editores de planilha. Também funciona em editor de texto, apresentação, mas o mais empregado na prática é em editor de planilha. E aí o que acontece? Vem lá justamente a sua descrição. Os vírus que usam essa ideia, ele é um vírus de script? Sim. Então uma pergunta de prova muitas vezes fala, vírus de macro. É um vírus de script. Mas é um vírus de script específico porque o alvo principal desse vírus de macro é o conjunto de arquivos do Microsoft Office. Também funciona no BROffice, LibreOffice e tal. Mas o principal é o Microsoft. Ou seja, você recebe lá um arquivo do Word, um arquivinho lá, bonitinho, comum, como outro qualquer do Word, e você vai executar, e dentro dele tinha um malware, e é executado junto. E na maioria desses casos, ele vai lá e apaga todos os arquivos do Office que você tem no seu computador, ele faz com que o seu Office pare de funcionar, o Word, Excel, PowerPoint, você chega lá, tá uma telinha branca, não consegue fazer nada dentro dele, é isso que ele vai fazer. Então é um malware comum? Sim. Tanto que, se você salvar um arquivo no Word, no Excel, no PowerPoint, usando o recurso de macro, que é um recurso natural você utilizar,
você simplesmente vai gerar um arquivo com formato diferente. Na hora que você for abrir esse arquivo, o Word, o Excel, o PowerPoint vão avisar para você, ó, esse arquivo que você está abrindo contém macro. Tem certeza que quer abrir? Pode ser que contenha algum problema. E aí você fica assim, ué, com medo, ué, será que tem algum problema? É, na verdade, a Microsoft tirando o dela da reta e botando o teu na reta. Por quê? Ela falou, ó, seguinte, tá usando macro, se vai ser malware ou não faço ideia e nem quero saber. Mas tô avisando o usuário para que se ele se fuder, ele se fudeu sozinho. Então esse é o problema do VB Script, né? Justamente a ideia de que ele pode ser usado como uma forma de criar malware. Lembra que malware é um programa como outro qualquer. E que é um jeitinho bem fácil de fazer isso. Você vai ali no Word, você vai lá dentro da aba exibir, dentro do Word, já tem lá o recurso para você gravar macro. Ou você habilita a própria aba desenvolvedor. Aí você grava macro. O que é gravar macro? Ele vai gravar uma sequência de passos. Você inicia a gravação, vai lá no menu arquivo, apaga tudo que está lá, seleciona, vai lá no menu arquivo, abrir ou salvar como, seleciona tudo que você encontrar lá dentro daquela janelinha, apaga, sim, dá para apagar por ali. E aí você fecha, cancela, salva o documento, encerra a gravação da macro e aí pega esse arquivinho que você acabou de criar, pega ele e manda pro teu coleguinha de coração, aquele que você quer ferrar com ele, e aí o cara vai abrir e a macro vai ser executada. A macro pode ser vinculada ao fato do usuário abrir o arquivo, ao fato do usuário clicar em alguma coisa dentro do arquivo. Então você pode estar fazendo as várias formas. Veja que é fácil criar um vírus de macro. Sim, é. Só que é algo que justamente merece a devida atenção no contexto de provas de concurso para entender quem ele é, o que ele usa e qual a característica que ele explora. E tem aí outro vírus que usa script, que é o vírus que usa o JavaScript. É aqui, na verdade, um problema, tá? Quando a gente trabalha com esse cara, aqui coloquei a ideia do bot, mas na verdade a ideia é da web, tá? Cuidado com isso aqui. Um vírus do tipo que usa o JavaScript. JavaScript é uma linguagem de script usada em páginas da internet. Então, simplesmente você vai estar navegando na internet e você está usando script quase que sempre. É a estrutura responsável por validar formulário, por exemplo, na hora que você vai acessar um site, para dizer se você preencheu todos os campos ou não. Isso aí é o JavaScript. Então, o que acontece? Eu consigo fazer com que um programa altere e afete o computador do usuário ali. E aí, só o fato do usuário acessar, o usuário executou alguma coisa, que foi o site. Então, acessou, pronto, já executou. Então, um site pode ser um vírus? Pode. Então, o site pode ser um vírus, dado esse exemplo característico aí. Então, cuidado com o vírus do tipo script. Consequentemente, também acontece dentro do e-mail, mas daí é outra situaçãozinha mais particular. Então, um site que é um malware. Pois é, tem uma situação mais específica e mais complexa ainda, que é o Internet Explorer. Ele tem um recurso chamado ActiveX, que foi criado lá pela Microsoft lá atrás. O ActiveX só funciona no Internet Explorer. Nenhum outro navegador quis fazer funcionar justamente por conta desse problema. O ActiveX, ele dá poderes ao site, ele permite que um site use comandos específicos que podem acessar recursos do sistema operacional. Tipo, em vez de usar o recurso, a memória, o processamento do navegador para exibir um vídeo, ele usa o Windows Media Player do seu computador. Sem abrir o Media Player, ele usa o programa por baixo ali para que ele faça a exibição do vídeo para você, mas para você tá dentro do navegador. E aí ele usa isso aí, ou seja, o site permite que a Microsoft, né, o ActiveX, permite que o site tenha poderes de controlar o seu computador. E aí você já viu a merda que é isso daí, tanto que nenhum navegador implementou. Aí a Microsoft, depois que colocou o recurso do ActiveX, criou uma ferramenta dentro do Internet Explorer chamado filtro do ActiveX. O que ele faz? Ele avisa você, que nem aqui, na estrutura da macro. Ó, esse site que você está acessando tem ActiveX. Você tem certeza que você quer acessar? Ó, fique esperto, ele pode ter problemas. É um site confiável? Beleza, então acessa aí. Tipo, ela dá um negócio, abre o buraco da segurança e deixa o usuário se lascar sozinho. Então, cuidado com relação a essa estrutura, ficar sempre atento. Evitar usar Internet Explorer já é uma boa. Só usar ele em casos de sites que exploram e só dá para usar o Internet Explorer, que ainda tem. Mas tudo bem. Então, o JavaScript, aí é a sua utilização de forma errada. E o vírus de boot? O vírus de boot aparece bastante. Teve um vírus aí mais antigo que fez um estrago gigantesco, e lá em meados de 2002, 2000, ele fez um estrago absurdo e fez com que o vírus de boot entrasse no mapa de piores ataques possíveis que ocorreram, né, naquela época. O que acontece? É um malware que danifica a MBR, a Master Boot Record, ou seja, a chamada trilha zero do HD. E aí é justamente o alvo, o HD magnético. Havia uma disponibilidade dentro do Windows que permitia que um malware conseguisse controlar diretamente o HD
e simplesmente qualquer programa controlar o HD e forçar o HD a trabalhar de modo que estragasse fisicamente a trilha zero. Esse é um malware que danifica o físico do computador, parte física mesmo. E aí danificava a trilha zero. Acontece que danificar a trilha zero, o HD é como se não existisse. Os dados estão todos lá dentro do HD, só que eu não consigo mais acessar. Basicamente pega o HD e joga fora? Não, até tem como recuperar, mas é literalmente uma cirurgia que você tem que fazer no HD. Você tem que tirar a trilha zero de um HD bom e colocar no HD danificado. Mas é um processo extremamente delicado, tem que ser feito num ambiente controlado, tem toda a questão ainda de que tem que achar um modelo de HD igual ao que você tinha danificado. De preferência o mesmo lote. Tá? Se não for o mesmo lote, mesmo modelo, marca, configurações, tamanho, dimensão, tudo mais, mas que fosse no mesmo lote seria favorecedor aí para o processo. Então, é o problema do vírus de boot. Danifica a trilha? Zero. E, consequentemente, você não consegue ligar o computador porque não tem mais o HD ali para o computador. Cuidado para não confundir com o bot. E aí é que está o grande perigo desse cara. Vírus de boot é uma coisa, bot é outra. 2 ozinho, boot. 1 ozinho, bot. Tranquilo? Vírus mutante. Vírus mutante é um vírus que tem uma capacidade inata de alterar a sua assinatura. Ou seja, ele entra no teu computador, mas de tempos em tempos ele evolui, ele cresce, ele fala, opa, o antivírus conhecia a minha versão anterior, agora eu tô diferente, agora eu cortei o cabelo, a barba, eu tô diferente. Esse é o vírus mutante. Consegue alterar a sua estrutura, justamente com a intenção de não ser identificado. E o vírus Time Bomb é o mais basiquinho aqui, mas que já apareceu em provas. Time Bomb é um vírus bomba-relógio. Ou seja, a ideia de que um vírus pode estar pré-ajustado para que ele entrou no teu computador, ou seja, ele infectou o teu computador em um momento, no momento que você executou ele. Mas esse cara só vai fazer alguma coisa em determinado momento. Por que isso é bem comum? Porque quando você pega um malware e ele entrar no teu computador e já sair executando, fica fácil rastrear de onde que ele veio. Tipo, eu instalei tal coisa, aí apareceu o malware. Já sei, ele veio com a instalação daquilo. Agora imagine um malware que vem, ele infecta o teu computador em um momento e só vai dar sinal que está no teu computador, só vai fazer alguma modificação no teu computador, tipo dias, semanas, meses depois. Você vai conseguir associar ele diretamente à origem, tipo, foi na hora que eu instalei esse programa que eu peguei esse malware. Então, é aí que está a ideia do vírus do tipo Time Bomb. É deixar mais tarde, né, dar um lapso temporal do início da sua infecção ao início das suas ações diretas. Então, é o perigo desse carinha aí mesmo, dificulta um pouco o rastreio. Aí a gente tem os outros dois carinhas da brincadeira, que são o Worm. Quem que é o Worm? O Worm é o verme, na tradução direta. Ele é um malware automático, sim. Enquanto que o vírus precisa ser executado, o Worm não precisa. Ele vai criar cópias dele mesmo automaticamente e a cópia dele inteira, tá? Enquanto o vírus entra em um arquivo que já existe, o Worm não entra em outro arquivo. Ele tem o seu próprio arquivo, ele é autossuficiente. Então ele cria uma cópia automática dele mesmo, ele coloca essa cópia em várias pastas às vezes, é o mesmo arquivo, imagina o mesmo arquivinho em todas as pastas do seu computador. Pronto. Ele já se espalhou e é um malware que acaba afetando o seu computador porque ele influtua o HD com um arquivo pequeno, mas que aí você não consegue rastrear e apagar ele, e aí o seu HD parece que está cheio. Então, um probleminha dele. Outra situação, ele se espalha e o meio que ele mais se espalha é a rede. O vírus se espalha, mas ele foi projetado para ficar loucamente se espalhando? Não, quem faz isso é o Worm. O Worm ele foi projetado para isso. Em termos de característica, o Worm e o próprio bot são muito parecidos. O Worm controla o computador do usuário remotamente? Sim, com a intenção de fazer ataques. Ele quer ser discreto no computador do usuário? Sim. Ele não quer que o usuário perceba que ele está utilizando o seu computador. Então, são características do Worm, mas também são características que você pode mencionar lá, vinculadas ao bot especificamente, ok? Então, o Worm, malwarezinho sem vergonha, mas que dá dor de cabeça. Não preciso clicar nele, ele automaticamente se executa. E o cavalo de Troia? O cavalo de Troia é um malware que contém outros malwares. Então, ele é dado para o usuário como um presente. É literalmente baseado na história lá de Homero, falando a respeito da guerra entre Troia e Grécia, onde que ele diz lá justamente a situação que os gregos, para vencer os troianos, o que ele fez? Os gregos foram lá, né, Aquiles, os seus mirmitões e tudo mais, eles entregaram para os troianos um cavalo, porque na verdade os gregos estavam se fudendo na briga. Foram lá e entregaram um cavalo gigante, né, uma obra monumental e de madeira feita com os restos das embarcações que haviam sido quebradas durante a invasão às praias da cidade de Troia. Legal. Só que aí
pegaram esse cavalinho e colocaram soldados lá dentro. Então fizeram um cavalinho de madeira, faz de conta que isso aqui é um cavalinho, e encheram dentro do cavalo, colocaram rodinha, tá, para carregar o cavalo de um lado para o outro. E colocaram lá o Aquiles e seus mirmitões e mais uma galerinha aí, o que coube ali dentro. Mas estava tão apertado que estava difícil. E deixaram eles lá, esperando. E recolheu todo o exército dos gregos. Para quê? Deixaram o cavalo lá e esperaram a coisa acontecer. Os troianos olharam para o cavalo, que era um símbolo do deus, né, dos mares, Poseidon e tudo mais, e eles falaram, olha, eles fizeram uma oferenda a Poseidon para garantir uma boa viagem de retorno à casa deles, né, viram que perderam, aceitaram a perda da guerra, voltaram. Pois é, mas não era isso não. Aí eles falaram, pô, é um cavalo, tem que botar, era um símbolo para um deus, tem que colocar lá perto do templo. Leva lá isso aqui e coloca lá do lado do templo lá dos deuses. Beleza. Os troianos, boca aberta, levaram o negócio lá para dentro. E aí, quem que executou isso aqui? Quem que levou o cavalo para dentro da cidade? Foram os troianos. Então, ele precisa ser executado? Precisa. O usuário vai executar, vai pegar aquilo ali. Se o usuário não pegar, não acontece nada. Se tivesse deixado lá na beira da praia, se tivesse feito um ritual de homenagem e falasse assim, ó, taca fogo no cavalo para homenagear, para que a fumaça liberte o espírito deles, não sei o quê. Aí ia libertar é um churrasquinho à grega aqui. Mas, simplesmente, o que eles fizeram? Levaram para dentro da cidade. Executou. Né? E aí, na madrugada, enquanto os troianos estavam lá bebendo, festando, feliz da vida que tinham ganhado a guerra, os mirmitões que estavam ali dentro saíram de dentro do cavalinho, mataram os poucos guardas que estavam sãos e foram lá e abriram os portões da cidade. E aí você vê justamente a ideia. O cavalo de Troia usa essa mesma estratégia. É um malware que aparece que é um presentinho, ele precisou ser executado, o usuário tem que aceitar o presente. Dentro dele tem outras coisas. Ele serviria para ser um cavalinho de madeira, era bonitinho, agradava lá os deuses. Sim, servia, fazia o que aparentava. Mas dentro dele tinha um monte de malware, um monte de problemas, que foram lá e abriram portas do computador do usuário para que outros malwares entrassem. Ou seja, os gregos todos chegaram lá, invadiram a cidade, fizeram a chacina, matou a galera tudo e começou a briga por causa de uma mulher. Para começar a brincadeira aí, né? Helena de Troia deu merda. E aí, o que você vai perceber é, o cavalo de Troia, ele usou todas essas estratégias. Ele controla o computador do usuário para poder abrir a porta? Controla. Ele precisou ser executado, ele contamina o computador do usuário? Contamina. Mas perceba que, assim como o vírus, assim como o próprio worm, o cavalo de Troia, eles têm características comuns, que são: os três conseguem controlar o computador do usuário, os três conseguem abrir portas, os três vão explorar falhas, só que cada um com uma perspectiva diferente disso. O vírus, ele explora falhas para poder entrar no teu computador, para controlar o teu computador e causar danos. Então ele controla o seu computador para causar danos. Ele abre portas para ataques maiores virem? Sim, ele deixa a brecha ali para garantir que ele vai ficar mais tempo. Agora o worm ele faz o contrário. Ele vai lá e controla o teu computador para usar o teu computador, por exemplo, no ataque de negação de serviço. Ele explora falhas como, por exemplo, aquela lá do autorun.inf e faz com que o usuário traga o arquivo automaticamente para dentro, porque o Windows vai executar aquilo ali e não foi o usuário. E o cavalo de Troia explora essas falhas para trazer outros malwares para dentro do seu computador. Você vai perceber que, muitas vezes, um cavalo de Troia ele pode receber o nome do malware que ele contém. Então tem ali no seu material uma listinha de alguns nomes possíveis para o cavalo de Troia. Não vou entrar no mérito deles, mas justamente você tem que ter um cuidado. Por exemplo, um cavalo de Troia que tem um spyware, que é o mais tradicional você encontrar. Então eu posso dar um spyware cavalo de Troia, Trojan Spyware? Sim, ele tem um malware lá dentro que tem por interesse ser espião e gravar os dados do usuário. Tudo isso aqui depende justamente da finalidade. E é essas características que destacam principalmente esse elemento que pode ser cobrado na prova. Quer ver como que isso aparece? Olha a questãozinha. Códigos maliciosos, malwares, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em computador. Assinale a alternativa que apresenta somente tipos de malware. Legal. Aqui o Firewall é uma ferramenta de segurança, então não é malware. A log é só registro de ações e cookies. Cuidado, existe vírus de cookies, tá? Só que daí é vírus de cookies. Cookie sozinho é uma coisa. Da mesma maneira que bot é uma coisa, é um malware, vírus de boot é uma coisa, mas só o boot sozinho é outra. Então cuidado aí com as expressões. Então aqui ele tem spyware ok, cavalo de Troia ok, vírus ok, worm ok. Então a alternativa C é o nosso conjunto. Na alternativa D você tem ali o problemas, que é o Firewall, que ele traz ali para você. Então o Firewall ele não é uma ferramenta, ele é uma ferramenta, e o log também. Agora o cavalo de Troia e bot são malwares. Próxima questãozinha.
existem diversos tipos de malwares que podem infectar e prejudicar os computadores. O tipo de malware que se disfarça como programa legítimo para ser instalado nos computadores pelo usuário, denominado de quem que se disfarça aí, que parece uma coisa que o usuário precisa efetivamente, mas que aí o usuário vai instalar e vai descobrir que veio alguma coisa junto. É o cavalo de Troia, ele que vai ter alguma coisa aí, ele que se passa por algo legítimo, algo que o usuário precisa de fé e fato. Então veja, é esse tipo de situação que vai aparecer na sua prova, beleza? Faça questões, busque cada vez mais exercícios, porque é um universo muito recorrente em provas. Bacana? Ficamos por aqui e até a próxima.